É desafiador você unir o propósito com faturamento. Comecei, de fato, a encarar também o empreendedorismo como empreendedorismo depois de 2 anos testando o que eu queria. Como é empreender antes da maternidade e empreender depois da maternidade? São 2 Brunas completamente diferentes. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Gente que Empreende. A minha entrevistada de hoje é uma empreendedora que está transformando o mundo dos negócios com propósito. Nos últimos anos, o marketing e a comunicação sofreram muitas transformações. Isso impactou a forma como as agências, as consultorias e as marcas se posicionam no mercado. A minha entrevistada de hoje criou uma brand tech, a Saudabi, que trabalha branding com propósito, com impacto. Ela também criou o Elas Impactam, um evento que tem o objetivo de ajudar mulheres a empreender com mais clareza, com mais foco. Eu estou muito feliz que ela está aqui hoje. Bruna Pavão, obrigada por aceitar meu convite. Obrigada, Ju, pelo convite. Muito feliz também de estar aqui falando sobre empreendedorismo, inovação, liderança, empreendedorismo feminino. Adoro esse assunto. Obrigada. Tenho certeza que esse papo aqui vai render muito. Pessoal, então, já se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e também deixa seu comentário. Que outras pessoas você gostaria de ouvir aqui para a gente bater um papo, trazer novas ideias. É sempre importante vocês contribuírem para eu saber que a gente está aqui se ajudando, ajudando empreendedores e empreendedoras a ter mais informação. Lembrando também que esse podcast é uma parceria com o Estúdios Vida Moderna e com a iTech. São parceiros muito importantes aqui. Graças a eles, essa temporada do Gente que Empreende está indo ao ar. Então, muito obrigada. E vamos para o nosso papo, então, né? Bru, você trabalhou em grandes empresas. Você é nutricionista. Sim, minha formação é nutrição. E trabalhou com grandes marcas, Nestlé, Camil. Sim. Como surgiu a ideia da Saudabi? Então, apesar de eu ter feito nutrição, eu sempre tive um pezinho muito mais para marketing e comunicação, né? Eu nunca quis me formar e trabalhar com a área clínica, como é a maior parte das nutricionistas. Eu sempre quis até estar no corporativo para ver como que era esse mundo e tal. E aí entrei na Nestlé, comecei a trabalhar com comunicação, me encontrei ali, porque eu consegui juntar tudo sobre nutrição, né, sobre saudabilidade com marketing. E aí depois saí, fui para Camil também com comunicação, com focos diferentes, mas sempre voltado para a comunicação. E aí chegou um determinado momento que eu olhei e falei assim, tá, legal, fui efetivada, né? Tô bem, tô entendendo qual que é o caminho que eu preciso seguir para ser promovida, mas a rotina do corporativo começou a me pegar. Porque eu olhava e falava assim, eu não sei se eu quero ter que bater cartão todos os dias, se eu quero cumprir o horário todos os dias, se eu quero ter ideias e não necessariamente elas serem implementadas por conta de aprovações e tudo mais, e prioridades da empresa, e uma série de questões, né? Eu falei assim, eu não sei se é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero fazer comunicação junto com nutrição, mas eu não sei se é aqui dentro do mundo corporativo. E aí, nesse mesmo período, eu fui viajar para a Holanda. E eu e meu marido, a gente tem alguns amigos holandeses. E naquela época lá já se falava muito sobre saudabilidade. Quando a gente foi, a gente viu muitas marcas já trazendo o conceito de orgânico, sem glúten, sem lactose. E aí, ali, eu comecei a me encantar mais sobre ter um negócio. Quando eu voltei, eu comecei a pesquisar como eu poderia fazer isso. E aí, eu decidi sair da Camil. Falei, vou empreender. Vou dar aula, eu vou fazer comunicação para as marcas de maneira mais solo, né? Como uma consultora, vou arriscar. Nesse primeiro momento, eu não fiz nenhum business plan, eu só fui entender o mercado, né? Não tinha compromisso com filho, casamento, morava com os meus pais, então tava tudo certo, né? Se desse errado, eu voltava para o mundo corporativo, né? E aí, na época, até hoje, na verdade, existe uma feira chamada APAS, que é de supermercadistas. E eu, desde a época da Nestlé, eu ia na APAS, né? Acompanhar as marcas.
E aí eu aprendi a ver o movimento ali da APAS, né? O que as marcas traziam nos estandes, quem eram as pessoas que estavam no estande. Aí, quando eu decidi sair da Camil, eu fui até a APAS, montei um cartãozinho meu, Bruna Pavão, marketing nutricional. Era só eu, não tinha ninguém. Aí, fui para a APAS e comecei a bater de stand em stand. E aí, eu comecei a contar que eu tinha uma empresa que fazia comunicação voltada para o mercado de saudabilidade, que era um mercado que aqui no Brasil ia começar a crescer muito. E comecei a vender o meu serviço, né? Com a cara e com a coragem. Não tinha estrutura, não tinha nada. E aí, eu saí da APAS com 2 clientes. E aí, eu comecei a atender esses 2 clientes. Comecei a fazer a comunicação dessas marcas. E não a comunicação só conteúdo escrito. Eu comecei a tirar foto, porque eu precisava de foto dos produtos. E aí, na época, eu fazia orçamento com fotógrafo e dava muito caro. E como eu não era conhecida, eu não conseguia cobrar muito caro os projetos, né? Eu não conseguia jogar o valor lá em cima. E aí, essas cotações com os fotógrafos eram muito altas. E eu falei, bom, a única forma que tem é eu fazer a foto. Então, eu fui lá, comprei uma câmera, coloquei no YouTube como tirar foto com a câmera tal. E aí, aprendi. Comecei a tirar foto. Tirar foto de produto, alimento. De receita. Cara, que é super... Eu acho super difícil tirar foto difícil. de comida. É muito difícil. E comecei a tirar. E aí, nisso, eu comecei a fazer o conteúdo. Fui aprimorando. As primeiras fotos ficaram muito ruins. Hoje eu olho e falo, meu Deus do céu. Mas na Nestlé, eu fazia muito... Eu acompanhava muitos fotógrafos, né? Então, eu prestava muita atenção no que eles faziam, qual que era a dinâmica. E era uma coisa que eu gostava também, né? De fotografia. E aí, eu peguei tudo isso e falava... Eu sei quais são os detalhes, agora é prática. É começar e fazer várias fotos e fazer o negócio acontecer. Aí, comecei a atender essas 2 marcas. Veio mais uma, mais 2, tal. Foi crescendo. E aí, depois de mais ou menos 2 anos fazendo isso... Também comecei a dar muita aula para empreendedoras que queriam montar negócios. Então, eu falava muito sobre como que você pode estruturar uma receita para o seu produto, como que você pode cuidar financeiramente do seu negócio. Então, comecei a dar essas aulas. E aí, passado 2 anos, a gente teve uma outra viagem, que também foi para a Holanda e para Barcelona. E aí, nessa viagem, eu e meu marido, que é meu sócio hoje, o Rodrigo... A gente foi para uma feira de alimentos orgânicos, sustentáveis, saudáveis e tal. E aí, a gente saiu dessa feira com a cabeça explodindo, né? Aí, lá em Barcelona, a gente sentou num restaurante de tapas, pegou um guardanapo e a gente começou a desenhar como que a gente poderia construir uma agência / consultoria com as nossas expertises. A minha de comunicação e a dele muito de negócios. Ele é formado em economia e ele entende muito sobre como estruturar negócios. E aí a gente começou a desenhar unidade de nutrição, unidade de marketing, unidade de business, financeiro, tal, Saudabi. Desenhamos no guardanapo que eu tenho até hoje. Aí a gente falou, bom, é isso, né? Voltamos, falamos, vamos implementar isso. Só que alguns detalhes. Era o primeiro ano do nosso casamento. Empreendendo junto, é uma loucura. Tipo, todos os ovos na mesma cesta. E ele falou, não, a gente precisa apostar nisso, porque o mercado de saudabilidade está crescendo. E agora é o momento, né? Sozinho eu já estava conseguindo ter 4, 5 marcas. Então, a gente viu que tinha um potencial ali de fazer um negócio bem estruturado. Ô, Bru, e vocês entendiam que esse mercado de saudabilidade estava em crescimento? Então, primeiro você entendeu que ele existia e que isso começaria a chegar no Brasil. Aí vocês entenderam que estava em crescimento. Mas em algum momento vocês fizeram uma pesquisa de faz sentido uma consultoria? Faz sentido uma empresa que oferece esse serviço? Você fez essa pesquisa? Sim, fizemos. Depois, na primeira fase, não. Na primeira fase, eu só me joguei para ver o que dava para fazer e o que eu também gostava de fazer, né? Aquela busca de o que eu quero, né, para a minha vida profissional. Depois que, de fato, a gente começou a ver que começaram a surgir projetos e marcas interessadas, a gente olhou e falou, opa, peraí. Antes dessa segunda viagem, a gente falou, vamos começar a estudar o mercado? Vamos olhar as consultorias que já existem. Então, a gente começou... Eu já sabia que existiam algumas consultorias. Já
acompanhava, até cheguei a prestar serviço para essas consultorias que hoje são minhas concorrentes. Então, a gente começou a estudar, né? Então, tinham as consultorias muito direcionadas para marketing nutricional, que eram fundadas por nutricionistas também, estavam muito pautadas em nutrição. E as grandes agências, né? As grandes agências que fazem conteúdo, que já fazem toda a gestão do digital das marcas. Então, tinham esses 2 caminhos. E as consultorias, as grandes consultorias estratégicas. Então, 3 caminhos, né? E aí, a gente começou a olhar e falar, bom, a gente tem esses 3 tipos de concorrentes, mas qual que é o nosso diferencial? Não é a nutrição, porque já existe consultorias muito direcionadas só para a nutrição. Também não é a agência só pela agência e nem a consultoria só pela consultoria, né? É a junção de tudo isso. Então, a gente pesquisou primeiro o concorrente, pesquisamos fora também, como que estava o mercado fora de saudabilidade, como que ele vinha crescendo, porque a gente entende que cresce primeiro fora, depois vem aqui para o Brasil. E aí começou a ideia da Saudabi, né? De unir essas expertises e trazer sempre para o nosso cliente que o nosso negócio é sempre pautado em entender o negócio dele, né? Se eu não entendo sobre o negócio dele, eu não consigo oferecer o melhor serviço, né? E, às vezes, até em reunião de prospecção, o cliente fala, eu quero contratar da Saudabi gestão de digital, eu quero que você cuide de todas as minhas redes sociais. Aí você começa a conversar com a marca, começa a entender melhor e você fala, não é isso que você precisa. Você precisa antes de um projeto de rebranding, por exemplo, né? Então, a gente sempre teve muito esse cuidado de, ok, você quer contratar, mas se eu fizer isso hoje para você e eu tô enxergando que não é isso que você precisa, não vai dar certo. Então, a gente sempre foi muito transparente com todas as marcas que vieram fazer um orçamento de projeto com a gente, né? Então, a gente entende primeiro qual que é a dor. É aquela coisa de eu mais ouço do que falo, eu entendo a dor do cliente e vejo se realmente o que ele quer contratar da Saudabi é o que realmente ele precisa. Que e aí eu trago esse diagnóstico para ele, né? Porque faz tempo que eu tenho pensado sobre isso e conversando com amigas que têm assessoria de imprensa ou agência e tal. Realmente chega muito cliente querendo contratar um serviço que não é exatamente o que ele precisa. E muitas vezes a agência ou a assessoria de imprensa não consegue direcionar, né? Porque é um trabalho mais consultivo. Sim. Que não é o que ela oferece. E realmente os empreendedores, as empresas, elas fazem essas confusões, né? Sim. Acham que, não, putz, preciso bombar na rede social para eu aumentar minha receita. E às vezes não é o caminho, né? Mas é muito difícil direcionar, não, Bru? É difícil, mas eu acho que a prática ajuda muito. Porque quanto mais reunião comercial, no nosso caso, né, como agência, a gente faz, mais a gente entende de negócio, mais a gente consegue também ter a sensibilidade de como eu vou direcionar para aquela pessoa o que realmente ela precisa, né? Você vai pegando o jeito do negócio. Então, a gente já fez muita reunião comercial, né? Então, hoje é mais fácil do que no primeiro ano. Sim. No primeiro ano, é claro que a gente ficava mais travado nisso, mas conforme você vai também conhecendo o mercado, conhecendo as marcas que estão atuando, entendendo sobre os empreendedores, mais a gente vai conseguindo trazer o que, de fato, aquela marca precisa para crescer, né? Porque fica, eu acho que aquela coisa assim, ele tá querendo isso, eu vou falar que ele não precisa disso, aí ele não vai me contratar. E aí eu vou perder esse projeto e, de repente, eu tô precisando de receita, né? E pro empreendedor se ele tem essa consultoria antes de contratar o serviço, custo que ele vai deixar de ter, né? Porque às vezes ele vai estar investindo em uma coisa que não vai trazer o retorno que ele quer. Se ele contrata, de repente, uma consultoria para direcionar o que ele precisa, ele vai contratar a agência de forma mais certeira. Exato. Contratar o serviço que ele realmente precisa e que vai dar resultado. Ser mais eficiente, né? Porque ele pode gastar mais dinheiro e, às vezes, ele chega falando, eu quero fazer gestão de digital porque eu quero aumentar seguidor. Só por isso, porque ele ouviu que ele precisava ter mais seguidores na base dele para ele vender mais. Só que você ter mais seguidores não significa nada, porque você pode ter 1 milhão de seguidores e não ser o lead que vai comprar o seu produto, né? Às vezes, uma marca que tem 10 mil, 20 mil, 100 mil, tem um lead muito mais qualificado que realmente compra o produto do que uma marca que tem 1 milhão, né? E aí, você explica ali para o cliente que veio buscar um orçamento, né, com a gente sobre isso.
E aí você identifica que com essa marca, esse posicionamento, você não vai atingir o que você quer. Então, a gente precisa, às vezes, olhar para portfólio, olhar para o posicionamento da marca, olhar para a composição de produto. Tem muitas variáveis que, às vezes, o empreendedor, ele não sabe, ou não acha que é o momento, ou acha que isso não é tão necessário. Então, é uma conversa de diagnóstico que a gente tem na etapa comercial. É um risco? É um risco. Só que a gente tenta vender de uma jornada para ele, né? Como se fosse uma jornada de social selling. Então, a gente olha para o seu posicionamento, a gente olha para o seu portfólio, a gente olha para a sua comunicação, a gente constrói comunidade para você e daí você vende. Porque se você for direto para eu quero fazer conteúdo, aumentar seguidor para vender, é o caminho errado. Isso não vai dar certo, não vai. Você pode contratar, e a gente já fez muito isso. Já contratamos influenciadores caríssimos, com uma quantidade enorme de seguidores, e não gerou uma venda para a marca. Aí o empreendedor fica frustrado. E ele fala, mas eu gastei uma grana, aí eu não acredito mais em influenciador. Aí ele começa a criar preconceitos, aí é uma bola de neve, né? Então, por isso que desde da etapa comercial desse diagnóstico, a gente quer colocar ele na realidade, né? Com os pés no chão. Ó, você precisa dessa etapa antes. Você não quer de qualquer... Beleza, a gente vai fazer. Mas você pode enfrentar esse problema, né? E tem dado certo. É aí que eu acho que muitas marcas começam a enxergar o nosso diferencial. Que é esse olhar para o negócio, esse cuidado com o negócio como se fosse o meu negócio, né? Porque eu acho que se fosse o meu negócio, eu gostaria de ouvir sobre isso. Coisas que ninguém nunca me falou. Eu fui testando na prática, né? Boa, muito legal. E, Bru, você fez nutrição e queria trabalhar ali no corporativo. Você não pensava em empreender necessariamente? Não pensava em empreender. Eu tinha um sonho de trabalhar na Nestlé. E conseguiu! Consegui, amei, assim. Foi um grande aprendizado. Eu fiquei 2 anos, foi relativamente pouco. Mas ali eu me desenvolvi muito, aprendi muito. Eu falo que hoje todos os processos que eu sigo na Saudabi, muito esse lado processual eu aprendi no corporativo, né? Porque isso é muito do corporativo, né? Às vezes eu vejo amigos empreendedores que empreendem e aí é uma coisa meio louca, assim, sem muito processo, mas porque eles já começaram a vida profissional empreendendo, né? Então, passar pelo corporativo foi muito importante para me dar essa noção de processos. Só que aí chegou determinado momento, eu trabalhava numa área de comunicação e aí quando eu fui ser efetivada, não tinha uma vaga nessa área. E aí a minha chefe falou assim, olha, tem uma vaga no atendimento ao consumidor, no saque. Você vai cumprir cobrir a licença maternidade da pessoa que está nessa vaga durante 6 meses. Depois você volta para a área que você quer. Beleza, né? Só 6 meses e tal, tudo bem. Meu Deus, eu perdi 10 quilos durante esses 6 meses. É que naquela época não existia o termo do burnout, mas eu acho que eu tive um burnout porque quem trabalha com atendimento ao consumidor sabe como que é. Então, é muita reclamação, é muita falta de respeito, é muito intenso. Mas na época eu olhava e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Hoje eu olho e eu agradeço por ter passado, porque isso me deu muita resiliência de me relacionar com os clientes, de me relacionar com as pessoas, de aguentar o tranco do empreendedorismo. Então, assim, foi fundamental para minha carreira ter passado por ali. Só que aí, deu 6 meses, perdi os 10 quilos. E aí, falei para minha chefe, e aí agora, né? Posso voltar para a área que eu queria? Não teremos mais vaga. Aí, eu falei, bom, então eu tô saindo. Aí, que eu fui para Camil, né? E aí, na Camil, tava fazendo a mesma coisa, comunicação. Só que aí, começou a bater aquela sensação de... Quero explorar outras coisas, quero um pouco mais de liberdade para criar, para impactar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Eu tinha muito forte isso, de querer ajudar outras pessoas. Isso era 2000 e alguma coisa? 2015, mais ou menos. Você... Porque eu tô no mundo do empreendedorismo há 10 anos, então era 2015. A gente não falava tanto dessa coisa de habilidades empreendedoras, né, e tal. Você tinha essa noção, assim, de que você tinha ou não habilidades empreendedoras? Não.
Não tinha. E, para ser sincera, eu nem sabia exatamente quais eram essas habilidades. Eu só comecei, de fato, a encarar também o empreendedorismo como empreendedorismo depois de 2 anos testando o que eu queria. E, na época, o meu marido, Rodrigo, ele sempre quis empreender, com ele foi ao contrário. Ele sempre quis, mas nunca teve oportunidade. Eu nunca passou pela minha cabeça, mas eu tive a oportunidade de sair, de arriscar e tudo mais. E aí, como ele gostava muito do assunto, ele me ajudou muito nesse caminho, né? Então, ele foi me conduzindo praticamente. Eu falo que ele foi como um mentor, né? Para mim, nesse início de jornada. E aí, depois desses 2 anos testando, que aí eu falei, bom, agora eu preciso entender sobre empreender, né? Como é que funciona, como é que é criar um business plan, como é que é olhar para a gestão administrativa, financeira, pessoas. Aí que eu comecei a buscar mesmo, a estudar sobre isso. Você começou muito como a grande maioria das pessoas, né? Tem ali sabe fazer aquilo e vai oferecer o serviço e vai fazendo. E aí depois você senta para estruturar. Exato, exatamente. Aí eu fui estudar, aí eu comecei a entender que a primeira coisa que eu precisava, já que eu tinha passado por um mundo corporativo, era criar processos. Então, comecei a criar o processo financeiro e de gestão de projetos. Foram as 2 coisas, assim, que a gente decidiu fundar a Saudabi, né? Depois da segunda viagem, depois da história do guardanapo, a gente voltou, criamos a marca, beleza, fundamos a Saudabi e começamos a trabalhar com as marcas. Aí, ali, a gente falou, não, precisamos de uma plataforma específica para gestão de projetos, para a gente ter controle de todas as etapas e não perder o timing, não perder alguma etapa que precisa ser entregue e a gente, de fato, conseguir impactar o negócio do cliente. E gestão financeira. Então, também sempre tive uma ferramenta no qual eu conseguisse controlar entradas e saídas, todos os pagamentos, sempre, assim. Eu sabia que se eu colocasse tudo no Excel e só fosse no Flow, não ia dar certo. Até porque a gente começou a Saudabi sem nenhum investimento. Zero, assim. A gente não teve nenhum investimento, nem nosso e nem de nenhum investidor. Então, a gente sabia que era muito importante ter essas 2 coisas, né? Que isso faria com que a empresa crescesse de forma saudável. E aí veio a pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, estávamos... Isso, era você e seu marido? E uma estagiária, que ficou durante a Saudabi tem 5 anos. Ficou durante 5 anos, ela saiu esse ano. E aí, quando chegou a pandemia, a gente falou, opa, né? Como todo mundo, né? O que vai acontecer? E aí, ali, a gente saiu de 3 pessoas para 30. Porque o trabalho que a gente fazia naquele momento, antes da pandemia, era muito de comunicação e muito de relacionamento com o profissional da saúde. Então, que é uma forma de comunicação. Então, eu apresentava as marcas para os profissionais da saúde para que eles pudessem apresentar isso para os seus pacientes. Só que era um trabalho muito presencial, né? E aí, ali, a gente falou, não vai mais rolar, né? Por conta do lockdown. Então, vamos remanejar aqui. A gente vai ter que olhar para o nosso portfólio, entender o que a gente vai oferecer. E aí, os nossos clientes começaram todos a buscar comunicação no digital. Porque foi para onde todo mundo estava ali naquele momento, né? Então, a gente começou a se especializar em digital. Eu nunca fiz uma faculdade de marketing. Eu fiz um curso de redes sociais de 2 dias. E aí, um cliente falou assim, eu quero que vocês façam toda a gestão de digital da minha marca. E aí, a gente falou, tá bom, vamos fazer. Aí, criei todo o processo, né? Como se cria um planejamento estratégico, como cria um calendário editorial, personas, tudo. Fiz todo o processo. E aí, nós 3, antes de contratar as 30 pessoas, começamos a implementar o digital desse cliente. Então, todo mundo fazia tudo, né? A gente criava conteúdo, a gente fazia foto, a gente fazia tudo. O que é muito bom também, porque você começa a dominar os processos, né? Exatamente. E isso, assim, eu sempre falo, comentei sobre isso no Elas Impactam,
da importância do empreendedor ter domínio de todas as etapas, né? Eu não sou especialista em digital, eu não sou especialista em gestão financeira ou especialista em contabilidade, em jurídico, mas eu tive que minimamente aprender sobre fazer um contrato jurídico, aprender sobre todas as questões contábeis e financeiras e administrativas e de RH, né, tudo isso, para daí eu conseguir, de fato, contratar as pessoas certas, né? É muito importante a gente saber, até para orientar a pessoa que você está contratando, né? Então, conhecer o perfil e orientar, né? De tal jeito. Conhecer o perfil de quem eu estou contratando. Vocês contrataram 30 pessoas na pandemia. Hoje vocês são em quantos? Hoje nós somos em 14. 14. Aí a gente chegou em 30. Aí, beleza, né? Começamos com esse cliente de digital. Aí a gente falou, não dá pra gente... Deu mais ou menos uns 2, 3 meses fazendo tudo isso, de a gente operar, né? Nós 3. E aí também a pandemia foi avançando, a gente foi entendendo o que estava acontecendo com o mercado. Aí a gente teve que contratar, né? Só que a gente começou a contratar 1, 2 pessoas e mais marcas vieram. Vieram, a gente começou a aumentar o time. Só que é o início de empreendedorismo, né? Você sai contratando e fala, não, preciso contratar. Isso porque a gente já tinha processos e éramos já minimamente eficientes. Mas aí chegamos em 30. Quando a gente chegou em 30, aí a gente olhou e falou, peraí, a gente precisa agora olhar para a eficiência da empresa, né? Porque eu acho que eu não preciso de todo esse time, né, tão grande assim, porque é um gasto, né? Contratar pessoas CLT, com convênio, benefícios, é um gasto muito alto para a empresa. Num cenário que a gente não sabia muito bem o que ia acontecer por conta da pandemia, né? Então, a gente começou a olhar para a eficiência da empresa, né? A se debruçar mais ainda nos processos, a entender quais tipos de ferramentas faltavam ali para a gente conseguir ter entregas melhores, entregas mais rápidas. E, às vezes, se tinha algum cargo ali que não era tão necessário, né? Então, a gente olhou muito para isso e aí a gente... Isso durou bastante tempo, assim. Durou praticamente uns 2 anos, todo esse estudo e implementação de eficiência na empresa. E aí, a gente chegou nessa quantidade hoje, que é o nosso time de 14 pessoas, que a gente entendeu que é o ideal. E como foi contratar tanta gente? Contratar... Nossa, foi isso. Não é desafiador? É muito desafiador, muito. Para começar, que eu acho que, assim, teve várias etapas. Eu falo que eu, Bruna, como profissional... Eu me formei como profissional mesmo junto do empreendedorismo. Eu falo que a Saudabi é praticamente a minha vida, porque eu cresci muito profissionalmente com a Saudabi, né? Porque até então, na minha jornada Nestlé e Camil, eu era estagiária analista júnior, né? Então, eu não contratava pessoas, eu não precisava olhar para financeiro, eu tinha um escopo, eu fazia aquele escopo, né? Algumas atividades, beleza. Mas empreender... te faz crescer muito, né? Porque você precisa saber daquilo. Então, as minhas primeiras contratações foram muito desafiadoras, porque eu não tinha ainda o manejo de identificar numa entrevista as qualidades da pessoa ou aquilo que talvez não batesse com a cultura da empresa. A nossa cultura, no início, também não estava super clara. A gente demorou 2 anos, mais ou menos, para fazer a nossa cultura. Então, o início foi muito desafiador. A gente contratou perfis muito diferentes, perfis que hoje eu olho e falo, putz, não contrataria novamente. Ou perfis também muito bons. Então, o início foi muito desafiador. Hoje eu tenho claro como que é o nosso processo de contratação, o perfil que eu preciso, como que eu devo conduzir uma entrevista e até analisar ali a pessoa, né? Se ela vai ter da match com a cultura da Saudabi, se ela está falando a verdade, se não está. Então, hoje, para mim, é muito natural. Mas no início foi muito desafiador. E muito. É algo que você consegue na prática mesmo, né? É na prática, total. É fazendo. Não tem muita teoria pra... Hoje, a gente não tem uma área de RH, né? O RH somos nós, eu e o Rodrigo. Porque também acho que não cabe no tamanho da nossa empresa a gente ter esse gasto. Eu já vi empresas do tamanho da nossa que têm o gasto com RH. Mas eu não acho necessário, assim. Eu acho que é importante os sócios estarem nesse processo. A gente tem uma gerente que nos ajuda, ela faz uma primeira leva de entrevistas, ela faz esse filtro e a gente finaliza, né? Então, a gente sempre faz as entrevistas finais
para entender realmente o perfil da empresa, da pessoa se cabe com o perfil da empresa. Então, eu acho que eu gastaria dinheiro tendo, nesse momento, uma área de RH. Eu prefiro investir numa boa gerente financeira, por exemplo. De repente, iria afastar vocês ali da equipe. Exato. E um pouco tirar a cultura e a cara de vocês, o que está sendo criado. Exato. Ali, né? Você falou que sempre teve o propósito de ajudar pessoas. Como a Saudabi ajuda as pessoas? Tem várias formas, assim, que a gente preza desde o day one da Saudabi. Porque eu acho que, no meu caso, né, empreender tem muito propósito. E eu super entendo e respeito pessoas que enxergam o empreendedorismo como uma forma de simplesmente ganhar dinheiro, né? Eu acho que depende do negócio, depende da área, depende de muitos fatores. Mas, para mim e para o Rodrigo, empreender sempre foi muito atrelado a propósito. E, claro, ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, a gente tem uma família para sustentar, um monte de gente para pagar salário. Mas o propósito, ele sempre foi muito forte. E o nosso propósito é impactar, né? Sempre foi impactar as pessoas. E aí, de diferentes maneiras. Porque a gente trabalha com o mercado de saudabilidade. Então, é o nosso lifestyle. Eu me formei em nutrição, então eu sempre gostei do universo de saudabilidade. A gente tem um lifestyle saudável, a gente pratica esporte, a gente gosta muito disso, a gente vive o universo de saudabilidade. Então, eu sempre quis levar isso para outras pessoas, através das marcas que a gente atende, porque elas têm um alcance muito maior do que se eu ficasse no consultório atendendo uma pessoa por horário. Né? Ainda que eu adoro e tenho muitas amigas, muitas colegas que são nutricionistas clínicas, acho que é um trabalho muito legal, mas eu queria escalar essa forma de levar a saudabilidade para as pessoas. E uma forma que eu enxerguei era através das marcas que trabalhassem com o mercado de saudabilidade. Então, eu acho que esse é o primeiro impacto, que é pegar essas marcas, que a gente faz comunicação, que a gente faz ativação, que a gente faz... Né, tudo que tem ali no portfólio da Saudabi, e levar para o consumidor final esse conhecimento. Então, teve até um projeto que a gente fez durante a pandemia para uma marca de amendoim, que era criar um produto com o que sobrava desse amendoim, que era uma matéria-prima que ainda estava muito boa, mas que ia ser desperdiçada. Então, a gente fez uma farofa, e essa farofa foi destinada para as pessoas em condições precárias durante a pandemia. E aí, junto desse novo produto que a gente ajudou eles a desenvolverem, a gente fez toda uma comunicação para mostrar para as pessoas a importância de você ter uma vida saudável. E o vida saudável que eu estou falando não é o vida saudável que você vai lá no empório tal e compra um produto sem glúten a R$50. Existe esse espaço, mas existe o espaço do saudável... mainstream, assim, democrático, né? Que você vai em uma feira, que você escolhe um bom produto, arroz, feijão, uma proteína, o básico, né? Então, é levar a saudabilidade do democrático até um nicho mais específico. Então, tem esse impacto, né? Que é do consumidor. Tem um impacto da própria empresa, que é dar espaço para as pessoas crescerem. E aí, a Saudabi foi se construindo muito com um olhar feminino. O nosso time hoje é 100% feminino, só tem o Rodrigo como homem. Então, eu sempre... E aí, sem levantar grandes bandeiras, eu sempre quis dar espaço para as mulheres crescerem e se desenvolverem dentro da Saudabi, para elas se descobrirem também, assim como eu me descobri. E também os clientes, do próprio cliente crescer onde ele está. Então, a gente sempre... Eu falo muito isso para o time, né? Um projeto que a gente faz, tem o cliente ali que é o sponsor, né? O principal, que lida com a gente todos os dias. A gente tem que fazer esse cara brilhar. E para a gente fazer esse cara brilhar lá dentro, para ele ser promovido, para ele ter destaque, a gente precisa fazer um bom trabalho. Porque a entrega é dele, não é a Saudabi. Porque a Saudabi já foi contratada. E a gente vai ter recorrência, a gente vai conseguir continuar naquela empresa com a qualidade do nosso trabalho. Isso é fácil. Mas a gente precisa fazer essa pessoa aqui se destacar. E ela vai se destacar com o nosso trabalho. Então, é praticamente essas três vias, né? O consumidor final, o cliente que está ali e o time. Então, a gente enxerga isso muito como um propósito de impacto. De impactar as pessoas para que elas cresçam, para que elas tenham conhecimento, para que elas se desenvolvam. E até eu tenho vários clientes que acabaram saindo, empreenderam.
ou mudaram de emprego porque tiveram conversas, como se só fosse uma terapia, né? Uma terapeuta para a pessoa. Então, eu acho que esse é um grande propósito nosso. E a gente atrela isso à nossa entrega de serviços, faturamento e tudo mais. Então, eu enxergo o empreendedorismo como algo relacionado a propósito. Até para dar um gás para a gente conseguir passar por todas as barreiras que tem empreender, né? Você falou, né, que você enxerga o empreendedorismo como propósito e que talvez outras pessoas não, e tudo bem, é só ter um negócio ali para ganhar dinheiro, sobreviver, enfim. Mas tem uma coisa, né, Bru, que... Uma empresa no mundo, necessariamente ela gera algum impacto. Mesmo que ela não tenha o propósito de gerar impacto, ela gera impacto. Porque ela vai contratar pessoas, porque pessoas vão viver daquilo ali, porque ela está entregando um serviço para a sociedade, independente do que seja. Então, isso já é um impacto, né? Então, a forma como ela contrata, a forma como ela trata os funcionários, a forma como ela vende aquele produto ou serviço, como ela produz aquele produto ou serviço, é um impacto na sociedade, né? Muito. Então, se a gente vai empreender, a gente tem que considerar isso. Total. A gente não está isolado do mundo, né? Então, mesmo que você fala, estou empreendendo porque eu preciso pagar minhas contas, e ok, as empresas precisam ser sustentáveis e todo mundo tem conta para pagar, mas existe um papel social ali daquela empresa. Então, eu acredito que é muito importante que os empreendedores tenham essa consciência, sabe? Na hora de abrir um negócio. Sim. E o empreendedorismo, ele não é sobre você. Ele é sobre, né, todo esse impacto, esse envolvimento com a sociedade, né? Eu enxergo que o Brasil, ele tem micro-sociedades, né? Micro-comunidades. A Saudabia é uma delas. Então, o que eu posso fazer através da minha empresa que vai melhorar o país? Ah, mas você está viajando, porque o que você vai fazer não vai impactar. Mas se todo mundo pensasse assim, talvez a gente estaria num cenário muito melhor, né? De pensar no coletivo. O que eu, como empresa, vou impactar o coletivo, né? Eu vou gerar emprego, mas o que eu faço com esses funcionários? Como eu olho para esses funcionários? Como eu envolvo a família desses funcionários? A gente teve um caso agora que uma das nossas funcionárias, a segunda mais antiga, a primeira que era a nossa estagiária, que saiu esse ano, aí tem a segunda, que é a Lina. A mãe dela empreende também, tem um negócio... Já fez várias coisinhas, mas agora está fazendo uma marca de cookies. E aí eu falei, Lina, leva sua mãe pro Elas Impactam, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo e eu acho que é legal para ela ter esse conhecimento. E aí ela levou, né? E eu falei, eu faço questão de dar esse convite para ela, porque as pessoas estavam comprando, né, os ingressos. Faço questão de dar esse convite para ela, porque eu acho que vai ser importante pro negócio dela, né? E aí ela levou. E a mãe dela saiu de lá, assim, realizada. Aquilo me deixou tão feliz, porque não é sobre vender ou não vender um ingresso, né? E sobre o quanto aquela mulher saiu dali, uma mulher de mais de 50 anos, saiu dali energizada para empreender, né? Para continuar o negócio dela. E eu vi que ela fez várias amizades, ela se conectou com pessoas. Então, eu falei, putz, isso é muito legal, né? Independente de qualquer coisa, isso é muito legal. Você... às vezes, dá simplesmente um gás para uma pessoa. E, especificamente no Elas Impactam, isso também já aconteceu muito na Saudabia. Já tiveram várias pessoas que passaram e trazem esses depoimentos, né? De, nossa, eu me inspirei nisso, isso foi muito importante. No Elas Impactam, teve uma amiga minha que falou... eu tenho uma amiga que foi demitida, teve um corte na empresa que ela estava, foi demitida uma semana antes do evento. E ela tá muito mal, porque ela não esperava. Ela trabalhou muitos anos no mundo corporativo, se dedicou pra caramba. Ela não sabe o que ela vai fazer agora da vida dela. E eu já tinha fechado os ingressos. E a venda de ingressos. E ela falou assim, Bru, pelo amor de Deus, abre de novo, porque ela precisa ir. Aí eu abri, eu falei assim, eu vou abrir, mas eu preciso fechar, porque a gente tem um monte de coisa pra organizar aqui. Então, eu vou abrir, você compra e eu fecho de novo. E aí eu fiz isso. Ela foi lá, comprou, e aí eu fechei. E aí a amiga foi.
E faz uns 2 dias, a amiga fez um post no LinkedIn falando do quanto ela ir para esse evento deu um gás para ela no momento que ela estava enxergando que... Na verdade, ela nem estava enxergando, né? Tipo, ela não sabia o que ela ia fazer da vida dela. Então, é sobre isso, sabe? É desafiador você unir o propósito com faturamento, entrega e tudo mais. É muito desafiador. Até porque a gente tem salário para pagar. Mas eu não consigo olhar só como faturar dinheiro. Eu preciso olhar para isso também. Aí eu acho que também tem outras questões, né? Eu acredito muito que toda energia que você coloca em um projeto, aquilo volta para você, de alguma forma. As coisas se movimentam, os projetos acontecem. Então, eu acredito muito nisso, em andar com esses dois. E isso vai gerar um impacto na sociedade. E aí, se essas microcomunidades olhassem com propósito, né? Qual que é o meu papel na sociedade, eu acho que a gente poderia estar mais avançado. Como humanidade, né? Como humanidade, exatamente. Como humanidade. Ô, Bru, a gente estava até falando aqui antes de gravar sobre o mercado corporativo, o quanto é difícil, é desafiador, tem muitas questões, né? E a gente tem visto crescer questões de saúde mental, pessoas com burnout. Acho que no ano passado, de 23 para 24, aumentou o número de pessoas afastadas por burnout. Eu não lembro o número exatamente, mas teve um aumento. E aí a gente fala, legal, vou empreender, porque não quero, de repente, ficar nesse mundo corporativo. Você falou, né? Eu quero ter mais liberdade e tudo mais. Ao mesmo tempo, você está criando uma empresa, que é um mundo corporativo. Dá para fazer diferente? Total. E eu acho que isso tem a ver com cultura. É a cultura da empresa. Não vou falar que desde o day one, porque, assim, nos primeiros meses a gente, como eu falei, se preocupou muito com processos, né? Gestão dos projetos e gestão financeira. Mas logo depois que a gente passou ali pandemia, né? A gente aumentou o time, a gente começou a olhar para a cultura. Então, beleza, né? Gestão financeira, check, tá andando. Gestão de projetos tá andando. Comercial tá andando. Tá tudo sobre controle ali dentro da pandemia. Agora, a gente precisa olhar para a cultura. Porque isso que vai moldar como as pessoas vão se relacionar, como elas vão acreditar no meu sonho também, né? Como elas vão estar compradas com o que eu acredito e onde eu quero chegar. Então, naquele momento, a gente fez uma cartilha de cultura, trazendo qual que é o propósito da Saudabi, a missão da Saudabi, os valores. Mas eu não queria alguma coisa tão engessada, né? Missão, valores, né? O quadro na parede com propósito, missão, valores. Eu queria alguma coisa que, de fato, fosse muito real, né? Então, eu e o Rodrigo, a gente escreveu mesmo aquilo da forma como a gente acreditava. A gente olhou para trás e falou: o que a gente passou no mundo corporativo que a gente não quer que aconteça na nossa empresa, né? Então, ambiente tóxico, a falta de confidencialidade, problemas de relacionamento, enfim, várias questões que a gente foi colocando na nossa cartilha, o que a gente acreditava, né? E aí, a gente fez a cartilha, então, cada nova pessoa que entrava ganhava uma eco bag da Saudabi, uns itens, né, mais institucionais, para ela vestir a marca da empresa, né? Então, camiseta, crachá, mousepad, adesivo, essas coisinhas. E a cartilha. E aí, a gente passava a cartilha com essa pessoa para mostrar para ela a forma como a gente conduzia a empresa. Então, isso ajudou muito, até porque a gente estava no momento que muitos dias a gente ficava no online, né? E aí, eu acho que tem uma grande dificuldade nisso. Você construir cultura no online é muito difícil. Muito difícil. Porque você não sabe como... Você nem conhece aquela pessoa que você acabou de contratar, né? Você não sabe como que é a família dela, como que é a rotina dela. Você não conhece. Então, é difícil você também criar esse relacionamento só pelo online. Então, a gente sempre fez questão também de ter momentos presenciais. Hoje, o nosso negócio até me perguntou, né? Vocês ficam híbrido e tal? A gente vai uma vez por mês para o escritório. Aí, eu alugo um espaço em que a gente tem troca, a gente faz as reuniões mais importantes juntas, a gente almoça juntas. É até um dia que eu nem acho que a gente é tão produtiva assim.
é muito mais para relacionar todo o time, né? Para que todo mundo se conheça, entenda, a fulana faz isso, a ciclana faz aquilo, ela é responsável por isso, a Bruna pessoalmente é assim, o Rodrigo pessoalmente é assado. A gente constrói um relacionamento, né? E aí, uma das coisas que eu acho que mais se destacam na nossa cartilha é a relação transformacional, que é você, de fato, construir relações verdadeiras com todos os stakeholders, né? Com o time, com os fornecedores, com os clientes, com todo mundo, né? Não importa se aquele cara é um fornecedor, se é um motoboy que vai buscar uma caixa e levar para a gente para outro lugar. Ele é o nosso fornecedor, então ele é um stakeholder importante. Então, a cultura se estende a ele, se estende ao cliente, se estende a todo o time. Então, essa coisa do criar relações, que não é uma relação só de fornecedor. Quando eu falo fornecedor, não é só o cliente que contrata, mas sim o funcionário. Que acha que, beleza, eu vou chegar aqui, eu fui contratado para ficar aqui, vou fazer meu job, ponto, acabou, 6 horas, cai a caneta, é isso, vou embora. Não é sobre isso, né? A relação transformacional não é sobre isso. Então, a gente sempre bateu muito forte nessa tecla do menos relações transacionais e mais relações transformacionais. Para, de fato, a gente construir uma comunidade que gerasse impacto. Então, isso é muito a nossa cultura. E aí, né, a gente vem trabalhando várias frentes para manter a nossa cultura sempre de pé. Hoje, depois de 5 anos, ela é muito clara, a ponto de que quando entra uma pessoa nova, se essa pessoa ela tem qualquer característica que não casa com a cultura, ela mesma acaba saindo. E o time sai com essa pessoa. Porque o nosso time hoje atual, ele está tão engajado, tão integrado, eu falo que é o melhor momento da Saldabi. Porque é onde a gente tem as pessoas mais engajadas, mais comprometidas com o propósito do que antes. Hoje a gente está em 14. Hoje está muito mais engajado do que com 30 lá atrás. Por conta da cultura. Então, se entrou uma pessoa que não dá certo, o próprio time começa a identificar. Fala, opa, peraí, eu tô fazendo o job dessa pessoa, não tá legal, essa pessoa não tá comprada. E aí o próprio time vem e fala, Bru, talvez essa pessoa não dê certo aqui. Acho que vai precisar trocar. Então, isso é muito legal, porque aí não fica só aquela coisa de dono, né? Eu quero trocar essa pessoa. Eu vou demitir essa. O próprio time que entendeu a cultura traz isso pra gente. Que interessante, porque eu ia justamente te perguntar isso, assim. Como fica isso na hora de contratar, porque nem todo mundo vai estar necessariamente alinhado, né? E você só sabe na prática. Você pode ter feito uma entrevista maravilhosa. Você pode ter achado que encontrou a melhor pessoa do mundo. E aí, na prática, é muito diferente. Tem coisa que é no dia a dia, né? Que é no sentir a troca mesmo, né? E é muito bom quando a gente trabalha com pessoas que estão na mesma sintonia, né? Sim. Com o mesmo foco. E valores de mundo mesmo, né? Sim. Acho que isso é muito importante na criação de uma empresa. Se a gente está entendendo o impacto que, de fato, a gente está gerando, né? Vamos falar de Elas Impactam? Sim. A gente falou um pouco aqui. E eu vou falar rapidinho o meu depoimento. Eu participei da 2ª edição, eu fiz uma palestra lá. Então, Elas Impactam, um evento que a Bru criou para incentivar mulheres empreendedoras. Teve a 1ª edição, a 2ª edição, que foi agora no mês de março. Eu participei dessa edição com uma palestra. Fazia tempo que eu não ia num evento em que eu sentia uma conexão tão forte entre todo mundo, assim. Não é um evento tão grande, né? Meio petit comité, assim. Então, acho que isso também ajuda essa conexão. Mas eu montei a palestra e eu tava com receio da palestra. Porque era algo que eu queria muito colocar no mundo. E foi a primeira vez que eu fiz ela. Ai, que legal. Não sabia disso. E era algo que eu queria muito colocar no mundo. Mas eu sempre tenho receio, porque eu acho que o mundo não está preparado, sabe? Para aquela discussão em si, assim. E foi uma conexão... Eu senti que foi uma conexão muito grande, sabe? Então, realmente, é transformador estar ali. Seja no contato com as pessoas que estão ali, seja na troca com as palestras, com os painéis... Eu senti que foi realmente transformador, Bru. E eu imagino que esse seja o retorno que você tem das pessoas que participam do evento. Sim. Aliás, eu nem te falei isso, mas a gente fez uma pesquisa NPS, né? E todas as palestras ganharam nota 10. Ai, que demais! Inclusive a sua. Que bom, todas, obrigada! É muito legal, porque é isso, assim... eu acho que tem
muitas camadas o Elas Impactam, porque ele é um espaço para mulheres que a gente convida para estarem ali, trazendo um conteúdo e terem espaço para isso. É muito legal ouvir esse seu depoimento de eu queria colocar essa palestra no mundo, não estava preparada e fui lá e fiz. A Anne, uma das sócias da Rayar, também estava super nervosa de, ai meu Deus, mas será que eu dou conta, né? Que responsabilidade. E ela até me ligou um dia antes e falou assim, Bru, será que eu dou conta? E ela é uma mulher super empoderada. Ela mostrou foto dela lá com um monte de 10 caras numa mesa falando de negócio. Uma super carreira, né? Super carreira. E eu falei, Anne, pelo amor de Deus, eu não tô preocupada se você vai dar conta, não, porque você vai dar conta. Então, para ela, foi gerou esse impacto, para você gerou esse impacto. Então, é para quem tá ali falando, é abrir espaço para quem tá falando. Não é um projeto para a Bruna ir lá e ficar falando. E também para as mulheres terem a chance de ouvir, se inspirar, se conectar, se encontrar, rever suas jornadas, né? Ou simplesmente se inspirar com algum assunto, alguma coisa, né? E a ideia do Elas Impactam vem de mais de 3 anos, assim. Porque como a Saudabi sempre foi majoritariamente mulheres... ao longo do caminho tiveram 2, 3 homens, mas nunca dava certo porque N questões, né? Não encaixou ali. E aí eu falei, bom, estou muito envolvida com esse universo feminino, né? A própria nutrição é um mercado muito feminino. E eu gostaria de ajudar mais mulheres, né? Gostaria de também conversar com mais empreendedoras, trocar. Como eu falei, a Saudabi é a minha jornada profissional. Então, eu tenho várias dúvidas até hoje. As minhas dúvidas e questionamentos são diferentes de 2, 3 anos atrás. Mas sempre tem, né? E a gente sempre vai ter. Então, eu também queria um espaço para que eu pudesse trocar com outras mulheres. E eu falei, acho que eu vou montar um grupo para ter troca, né? Mulheres empreendedoras para a gente conversar sobre empreendedorismo, liderança, gestão, essas coisas. E aí, mas sabe quando não chega, igual você falou, não estava pronta para colocar aquilo no mundo, né? E eu acho que eu não estava pronta para colocar o projeto no mundo. Não dava tempo, estava muito focada na Saudabi. E aí, no meio do caminho, eu engravidei. E aí, foquei muito mais na Saudabi para deixar tudo redondo para eu sair para minha licença, sair de licença. Até comentei isso no evento, que eu achava que eu ia conseguir colocar o Elas Impactam de pé na minha licença. Mas não consegui, fiquei muito frustrada com isso. Porque eu criei uma idealização de que, não, minha filha vai dormir tantas horas, e aí nesse tempo eu vou conseguir sentar e fazer, e vai ficar lindo e maravilhoso. Todas nós passamos por isso. Chegou, a realidade dormiu 15 minutos, não dá tempo, tô cansada, não consigo pensar, amamentação. Aí eu falei, bom, não vai rolar agora, tudo bem. Não vou mais fazer. Até falei uma época, não vou mais fazer esse negócio, vou deixar, colocar na gaveta, e é isso. E aí eu voltei de licença. E quando eu voltei, a própria Saudabi estava muito diferente de time. Porque a gente teve, nesse período, muitas mudanças no time para chegar nessas 14 pessoas que a gente está hoje. E aí, ali eu olhei e falei assim, eu preciso me encontrar. Eu preciso entender qual que é o meu novo papel, o que a Saudabi vai ser daqui para frente. O mercado muda muito, né? Então, a gente também precisa se adequar a novos produtos, novos serviços. A nossa concorrência também vai se aperfeiçoando. Então, não tem como a gente ficar parado com o mesmo serviço durante muitos anos. E aí, veio a ideia do Elas Impactam. Eu falei, não, agora eu vou colocar o Elas Impactam de pé, né? Vou chamar o time, vou apresentar essa ideia para o time e vamos tentar. E aí, foi isso, assim, foi... Em novembro, a gente fez a primeira edição, foi um sucesso. A gente teve mais de 605 mil visualizações no Instagram no primeiro dia do evento. Porque aí depois foi um dia só o evento, mas depois fica aquele remanescente. E foram mais de 500 conteúdos orgânicos, gerados de forma orgânica no evento. E aí eu falei, nossa, aqui tem algo que dá para impactar muito as mulheres, né? Ali eu senti que agora estava no momento de colocar o projeto de pé. Ô, Bru, e por que você sentiu a necessidade de criar o Elas Impactam? Eu entendi o seu propósito, você estava muito nesse universo, você empreendendo junto com muitas mulheres, conhecendo outras mulheres empreendedoras, e sentiu que era importante compartilhar. Mas existem outros eventos, existem outras comunidades. Sim. Por que o Elas Impactam? Eu falo que a Saudabi
e até mesmo a Bruna e o Rodrigo, nós somos muito voltados para a educação. Às vezes a gente fala, a Saudabi é uma empresa de educação, não é uma empresa... Ela tem a vestimenta de comunicação e branding, mas ela é uma empresa de educação, porque a gente educa através da comunicação. A gente sabe muito bem fazer comunicação e a gente usa isso para educar as pessoas, né? Levar conhecimento. Então, eu senti a necessidade de que, por mais que exista várias comunidades, vários projetos para mulheres, né? Tem muitos, eu queria colocar ali o que eu sei, né? O que eu aprendi na minha jornada, através da educação para essas mulheres. Do meu jeito, né? De criar algo que eu acredito. Então, foi muito mais nesse sentido. E aí, eu acho que é menos sobre concorrência, porque eu acho que cada evento, cada plataforma, comunidade tem a sua característica, tem a sua essência, né? E o Elas Impactam tem uma essência específica que vem da Saudabi, vem ali com a minha história de empreendedorismo, de que eu não fiz cursos para isso, eu não me formei em administração, em marketing, em economia. Foi muito natural. E eu não queria deixar também isso represado em mim. O que eu passei represado em mim. Eu queria compartilhar com as outras pessoas para inspirar outras mulheres. E aprender também, né? Aprendi muito. A gente fez, junto do primeiro evento, a gente fez um podcast. E eu entrevistei 4 mulheres e eu aprendi muito ali. Sobre saúde financeira, saúde através da nutrição, saúde holística. Aprendi muito. Então, o grande propósito é esse, né? É ter essa troca. E aí, a gente tem, né, as nossas... Como eu trabalho com marketing, comunicação, né? Toda a identidade visual, a gente cria tudo isso dentro da Saudabi. Então, acho que foi muito pautado na educação. Em querer, de uma forma, levar a educação para essas mulheres. E quais os planos para o Elas Impactam? Muitos! A gente tem a pretensão de ter outras edições esse ano, né? Mais 3. 2 no primeiro... semestre, 2 no segundo. Fizemos o primeiro, né? Quero muito voltar com o podcast. E a ideia é que a gente também faça um curso para essas mulheres, né? E aí você entra aí começa a angústia do empreendedor, né? Que você faz, quer botar tudo de pé, só que aí não dá tempo, porque também tem a Saudabi para tocar, né? Eu cuido do comercial da Saudabi, de toda a execução dos projetos com o time. Então, precisa encaixar tempo para fazer tudo isso, prioridades, buscar patrocínio. Não é tão simples, né? Sim. Para fazer também o negócio se pagar e a gente conseguir continuar com os eventos, oferecendo essa mesma experiência. Mas a nossa pretensão é ter essas 3 coisas ao longo do ano. Muito provavelmente um dos eventos a gente até consiga abrir para mais pessoas. E o dia todo, porque é algo que todo mundo pediu muito pra gente. Elas gostam tanto das palestras, só que são curtas, né? Por mais que seja 40 minutos, você fala, 40 minutos é ok. Mas não é. Tem muita coisa para se falar. De repente, pode ter uma parte maior de troca pós-palestra, pós-painel, né? Exato. Elas pediram muito para ter interação entre elas. Então, fazer dinâmicas entre as participantes. Ter exposição de marcas menores. Então, a gente tem planos aí para os próximos eventos, mas a ideia é crescer essa plataforma, né? É fazer com que mais mulheres sejam impactadas e abrir espaço para mais mulheres falarem ali, né? Subirem ao palco do Elas Impactam. E aí é um ciclo, né? Essas mulheres impactam outras mulheres que aprendem, impactam outras. Então, a ideia é esse caminho. Muito bom. Parabéns pelo evento. Obrigada. Realmente é incrível. É uma conexão muito genuína, assim. Fazia tempo que eu não sentia isso. Você falou um pouco sobre a maternidade. Você tem uma menina de 2 anos. Sim, a Martina. Você queria até tirar o Elas Impactam no puerpério e tal, e não rolou. Como é empreender antes da maternidade e empreender depois da maternidade? Foi desafiador? Foi muito. São 2 Brunas completamente diferentes. Eu falo que antes de... A Martina nasceu dia 3 de julho. Foi uma segunda. Eu parei de trabalhar no dia 31 de junho. 31 de junho, né? 1, 2 foi sábado e domingo. Ela nasceu na segunda, parei de trabalhar na sexta. 6 horas da tarde, saí do escritório, barriga enorme. E aí uma funcionária nossa, a nossa primeira funcionária virou pra mim e falou assim, Bru, você vai ter a Martina esse final de semana. E eu tive a Martina naquele final de semana, né?
E aí, ali naquele momento, antes de ter, eu tinha aquela rotina de quem não tem filhos, né? Eu trabalhava muito, não tinha hora para parar de trabalhar. Eu sempre gostei muito de treinar, então treinava bastante, bike, corrida. Tinha muita vontade de fazer um triatlon. E treinava. Era treino e trabalho, treino e trabalho. Eu e meu marido, né? Treino e trabalho, treino e trabalho. Ainda mais que a gente empreende juntos, né? Então, a gente fazia... E ele também corre e pedala, então a gente fazia tudo junto. E aí veio... Eu falo que eu cheguei na maternidade, eu tive a Martina 11 horas da noite, beleza? Martina saiu, fui pro quarto, dormimos, acordei 7 da manhã. Às 7 da manhã, do dia 3 de julho pra frente, eu mudei completamente. Porque eu acordei e falei, calma, parecia que eu entrei num outro mundo. Você sentiu isso já no nascimento dela? Já no nascimento. Com a enfermeira entrando e falando... mãe, já deu mamar para neném? Eu falei, não, a gente estava dormindo, ela tá dormindo. Não, como assim você não deu mamar? Aquela confusão, né? Aí, dali para frente, eu falei, calma, quem eu sou, né? Aí começaram muitas dúvidas, né? Que eu acho que é super comum. Eu não tive um puerpério sofrido. O meu puerpério foi relativamente tranquilo. Tive várias questões, mas tudo muito tranquilo, assim. Não tive depressão, não entrei nessa etapa. Sei que muitas mulheres passam por isso. Mas eu tive muitos questionamentos, né? De se eu queria voltar. E aí eu me perguntava, como é que eu tô em dúvida se eu quero voltar para minha própria empresa? Eu não posso ter essa dúvida. Porque eu fundei essa empresa é minha. Com quem que eu falo sobre isso, né? Por mais que eu conversasse com meu marido, mas com quem que me fala se eu vou voltar ou não, né? E ele não vai entender exatamente o que você está sentindo, Exato. né? Porque é muito único. É uma coisa muito profunda. E aí eu falava, eu não sei se eu quero, né, voltar. Eu não sei como eu vou voltar. Eu sabia que tinha ali um período, 4, 5 meses. Não tinha uma coisa fixa, né? Mas eu também não queria deixar tudo na mão dele, porque eu também não achava justo, né? Eu saí simplesmente falar, Rodrigo, toma, toca aí e eu vou ficar aqui, né? Não achava justo isso. Até porque ele também tem os sonhos dele como profissional, né? E aí eu me questionei muito, só que eu também deixei o tempo, as coisas irem acontecendo, né? Eu tive a oportunidade, sei que não é a realidade de muitas mulheres, mas eu tive a oportunidade de ir voltando aos poucos, de me reconectando com o time, até porque nessa reconexão muitas pessoas eram novas, então não conheceram a Bruna antes. E aí você tem que se conectar com aquela pessoa que está ali na sua empresa, né? Não é só obrigação dela, é obrigação da liderança também, né? Dar esse primeiro passo. E aí eu fui entendendo também a jornada com a Martina, a amamentação, a rotina. Ela foi crescendo, foi ficando mais independente, foi parando de mamar, começando a introdução alimentar. Então eu fui deixando também as coisas acontecerem um pouco. Isso foi praticamente 2024 inteiro, né? Eu engrenei mesmo, assim... que eu tive certeza absoluta que eu queria voltar, que realmente era o que eu quero para minha vida, estar na Saudabi em agosto do ano passado. Um pouco mais de um ano, depois que ela nasceu. Praticamente um ano. Foi um ano de muitos questionamentos, né? Mas que eu também, eu esperei muito ela amadurecer, a minha filha amadurecer, que eu amadureceria junto, né? Ali eu falei, não, é isso que eu quero. Eu assumi também novas coisas, como a área comercial. Me identifiquei muito com a área comercial, que é uma etapa que eu acho que é muito importante o sócio estar. Porque você sabe muito bem o que você vende, você conhece o histórico da empresa, então você consegue, né? Aí começa o papo que a gente estava no início, né? Saber identificar as dores e tal. E o próprio time também estava mais maduro. Antes de sair de licença, o time ainda era muito operacional. Então, algumas coisas também mudaram na Saudabi, né? E aí, eu dei esse tempo para eu entender, me encaixar de novo, né? Sem cobranças, minimamente sem cobranças, né? Até que chegou esse momento que eu falei, não, é isso que eu quero. Que aí já veio a ideia delas impactam, novos produtos, a gente vem feito muita inovação também. E aí eu falei, não, é realmente isso que eu quero. Aí eu acho que eu voltei para o meu lugar. Mas eu falo muito pro Rodrigo que... porque quando eu saí, a gente estava num escritório, depois a gente se mudou desse escritório. Então, eu saí, a configuração da empresa estava diferente do que é hoje. Então, eu também tive essa fase de me adaptar, né?
De entender, conhecer as novas pessoas, o lugar que a gente estava agora. E tentei não me cobrar muito, né? É difícil, né? Muito. Principalmente como empreendedora, né? Muito, porque você sabe que você tem a responsabilidade de fazer o negócio dar certo. Só que, ao mesmo tempo, você também tem ali uma criança para cuidar, né? Então, eu comecei a ser muito mais objetiva, a ter muito mais foco. Coisas que antes eu deixava rolar, ia, às vezes, uma reunião que durava mais de 1 hora, às vezes, uma reunião que poderia ser um e-mail, essas coisas, sabe? Hoje eu sou mais objetiva. Hoje, bom, não, gente, a reunião precisa durar esse tanto, porque depois tem uma seguida. Então, eu tento otimizar o meu tempo, ser muito prática, muito mais focada, muito mais séria ali no trabalho do que antes. É interessante como realmente a gente desenvolve habilidades. Muito. A gente realmente fica muito mais produtiva. Muito. Essa coisa do foco, né? Você entende o objetivo é chegar em tal ponto, você entende como vai chegar ali, você consegue fazer aquilo, às vezes, em menos tempo do que você fazia antes, né? Que é o que você falou. É muito interessante essa mudança aí da maternidade. Saber as prioridades. O que é prioridade na sua vida a partir de agora? Eu tinha 3. Família, cuidar da minha saúde mental através dos treinos, que eu gosto muito, e trabalho. Então, tudo que eu queria fazer fora essas 3 caixinhas, ou eu ia dar um jeito de ter que encaixar, fazia se desse tempo de fazer, ou eu simplesmente não ia fazer. Por exemplo, eu quero muito voltar a fazer inglês. É uma coisa que eu queria bastante depois que eu tive a Martina. E eu não conseguia encaixar. E aí eu ficava sofrendo com aquilo. Falava, mas eu não consigo encaixar. Mas é porque essa bolinha não tá nas minhas 3 bolinhas prioritárias. Hoje eu já consegui encaixar, porque eu já tenho uma organização melhor da empresa, da rotina com ela. Então, hoje eu consigo. Mas no começo me angustiava. Ai, não consigo treinar. Ai, não consigo fazer. Ai, não consigo. Mas calma. As coisas se encaixam dentro da maternidade. Eu vi um estudo que a mulher leva cerca de 2 anos, de 2 a 4 anos, né? Para voltar a ser quem ela era. Porque ela não volta, de fato, a ser quem ela era, né? Mas a voltar minimamente a fazer as coisas que ela fazia. É muito tempo. A gente tem a paciência de gestar, né? De a criança vai, cresce 9 meses na nossa barriga, amamenta e tal. Mas a gente não tem a mesma paciência com a gente no pós. Para esperar se adequar, né? E é complexo, né, Bru? Porque tem uma cobrança nossa de querer estar disponível para o mundo, né? Como a gente estava antes. Tem uma cobrança do mundo para que a gente esteja disponível e volte a ser do jeito que era. Mas realmente, eu vi uma entrevista, até comentei com você, de uma atriz que ela fala que as pessoas cobravam isso, né? E volta corpo, volta trabalho, volta não sei o quê. E ela falou, gente, eu não quero voltar, eu passei por um portal. Exato. E é isso, assim, você passa por um portal. Parece que você tem conhecimento de outras coisas que você não tinha antes. E isso é realmente muito louco, assim. E eu falo, por exemplo, que o Gente que Empreende é um projeto meu, cara, que existe há anos, assim. Há pelo menos 5 anos ele estava incubado, sabe? E que eu não conseguia fazer, ou não priorizava fazer. E a maternidade me empurrou para que ele fosse feito, sabe? Porque eu acho que justamente você tem uma ideia do mundo... Eu fico emocionada. Sorry. Mas realmente... A maternidade te empurra para um lugar, para o mundo... Que você começa a olhar tudo de um jeito diferente, né? Que mundo que você quer? Que mundo que é esse que você tá? Como você pode melhorar esse mundo, né? E acho que você, que já tinha essa visão... de trabalhar com impacto, provavelmente isso ficou ainda mais aguçado com a maternidade, né? E que mundo eu quero construir para minha filha, né? Que mundo... Parece meio viagem isso, né? Mas é o que eu tava falando. Acho que se a gente minimamente conseguir impactar pessoas para que elas futuramente sejam bons líderes, ou se alguém da minha empresa futuramente for empreenda bem... ou for para uma empresa, mas que lidere bem, eu estou muito feliz. E isso é muito importante, né? Que é o que a gente falou, as empresas, elas impactam o mundo, né? Então, se você tem uma empresa que tem um ambiente tóxico, uma liderança tóxica, aquelas pessoas saem do trabalho e vão ter uma certa atitude em casa ou na rua. Isso reverbera, né? Reverbera. Se você tem uma boa liderança que está cuidando da saúde mental, da equipe, aquela pessoa vai ser melhor para o mundo quando ela sair da empresa, né? Então, assim... parece um impacto tão pequeno ali, mas que
tá dentro de um ambiente energético, assim. É meio loucura falar tudo isso, né? Mas eu acredito muito nisso. Tem muito a ver com a palestra que eu fiz no Elas Impactam. E por isso o meu medo, assim, porque eu falo sobre isso, eu tenho receio que as pessoas pensem que parece algo místico, algo do além, e não se enquadra com o capitalismo que a gente tem hoje, que é do mundo e tal. Mas eu acredito que cada pessoa é uma pecinha. E que isso é o que vai criar o mundo melhor do jeito que a gente quer. E se a gente ficar regredindo em pautas... Então, li esses tempos uma coluna que fala que a liderança hoje é Nutella. Que liderança que é boa do passado? Não é. Ela não funcionou, não está funcionando até aqui. Sim. Então, a gente tem que rever isso. O mercado não é ONG. Não é ONG. As empresas têm que ser sustentável e ser rentável financeiramente, é claro. Mas ela tem um papel de impacto social dela no mundo. Se a gente não entender que esse todo funciona assim... Sim. As coisas vão parar de funcionar uma hora, né? Sim. E que mundo é esse que os nossos filhos estarão, né? Eu fico me questionando muito, quem que vai ser o chefe da minha filha? Quem que é essa pessoa, né? O que será que ela vai pensar, né? Como será que ela vai agir? Como está sendo a formação dela hoje? É como se hoje na minha empresa eu estivesse formando os futuros líderes da geração da minha filha, né? Então, eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas, né? Em formação. E eu acho que todos os empreendedores, não só o empreendedor, mas os intraempreendedores, né? Que empreendem dentro das empresas, os líderes, todo mundo precisa olhar para isso, né? E é muito bom a gente refletir sobre isso. E acho que eu tenho aqui uma missão com gente que empreende, que é de levar essa mensagem, né? De que empreender tem responsabilidade. Às vezes eu me pergunto se, de fato, tudo isso vai fazer sentido para o mundo. Né? Se de fato a gente vai conseguir realizar e chegar nesse objetivo, porque às vezes é remar contra a maré, né? Sim. Não é claro para a maioria das pessoas que ter uma empresa sustentável, financeiramente rentável, pode ser benéfica para todo mundo. Acho que ainda existe essa contradição, assim, né? O lucro a qualquer custo. Muita gente ainda pensa dessa maneira e é difícil mudar uma mentalidade, assim. Mas é muito bom conversar com pessoas como você, com outros entrevistados também que passaram por aqui, porque me dá a sensação de que é possível sim, né? Que está acontecendo e que existe um caminho. Existe um caminho. Exato, existe um caminho. Eu fiquei, assim, super feliz com o convite, porque quando você falou, né, do programa, lá no Elas Impactam, eu já tinha visto, né, alguns vídeos no seu Instagram e eu falei, que legal, né? Esse projeto da Ju, porque eu acho que falar sobre empreendedorismo é muito necessário. Falar sobre liderança feminina é muito necessário. Que tenha milhares de programas, né? Que tenha milhares de projetos. É preciso, né? Porque eu não vou conseguir impactar o Brasil inteiro. Então, eu preciso de mais mulheres com outros Elas Impactam, né? Você precisa de mais pessoas falando sobre empreendedorismo, né? Então, isso é muito, muito necessário. É educação, né? Sim. Eu acho que quem gosta e tem facilidade com isso precisa usar, né, isso como uma ferramenta para ajudar a educar a população, né? Tem gente que tem perfil para outras coisas, mas eu acho que quem tem para educação não pode deixar isso na gaveta, né? E eu acredito muito que é o trabalho, assim, nada resiste ao trabalho, né? Pode demorar 1, 2, 5, 10 anos, 20 anos. Às vezes eu falo pro Rodrigo, nossa, nossos concorrentes, às vezes, pegam ali e ganham uma concorrência. Ele fala, Bruno, não se esqueça que eles têm 20 anos. São 15 anos a mais na nossa frente. É muita coisa. 15 anos é muita coisa, né? É um adolescente. Sim. Quantas coisas não acontecem com 15 anos, né? E eu falo, nossa, é verdade. A Saudabi tem 5. Então, a gente está muito no começo, né? O Gente que Empreende começou agora, né? Uns 2 meses, mais ou menos. É muito pouco, né? E a gente fica angustiada, tipo, não, eu quero que dê certo, mas não vai dar certo e não sei o que. Mas eu acho que a gente também tem que ter paciência, né? Perseverar e ter paciência de que tem fases, né? O empreender tem fases e você precisa olhar para todas as caixinhas dentro da empresa para fazer ela crescer de forma sustentável, mas tem que ter paciência de que o negócio, ele retorna. Isso é uma boa dica. E eu ia fechar pedindo uma dica.
Você já deu essa dica da paciência, né? Ter paciência, entender que as coisas têm o seu caminho e o seu tempo e que vai chegar, o resultado vai chegar. Então, é importante a gente persistir. Essa é uma dica excelente. Mas eu queria a gente fechasse com uma outra dica, Bru. De repente, um desafio que você passou, empreendendo e como você resolveu. O que você diria para quem está começando ou já tem um negócio e está nesse momento difícil de decisão, por exemplo? Olha, uma das coisas que eu comentei, né? Não negligenciar a gestão financeira da empresa e a cultura. E os processos. Eu acho que essas três coisas são três... É como se fosse a fundação de uma casa, né? Se você não olha para isso, se você cresce, independente do que é o negócio da pessoa, se é produto, se é serviço, dependente do negócio, não dá para construir o telhado primeiro, você precisa construir a fundação dessa casa, né? A base dela. E essa base tem que ter um olhar para o financeiro, gestão de processos e cultura. Porque senão, você vai construir uma casa que vai bater um vento e ela vai quebrar, né? E para isso, processo, muito processo, desde o início. Acho que isso foi um dos grandes diferenciais para a Saudabi chegar hoje, com 5 anos, sem investimento e saudável, né? Com todas as dificuldades de aumento de time, reduz o time, vai para o escritório, faz home office. A gente teve muitas dificuldades, não falei aqui todas elas, mas assim, tem muita coisa que aconteceu no meio do caminho. Não foi tudo lindo e maravilhoso. Mas se não tivesse essas três coisas, seria muito mais difícil, muito mais difícil. E aí não é uma coisa mirabolante, não é um super investimento em uma ferramenta, não é um super conhecimento que você precisa ter. Hoje tem muito conteúdo, né? Gratuito na internet. Eu até estava passando no seu Instagram, tiveram outras pessoas passaram falando sobre esses temas. Então, tem muita coisa disponível hoje sobre esse assunto para quem não tem, às vezes, uma verba disponível para pagar um consultor ou pagar um mega curso. Porque eu fiz um mega curso. Minha formação em nutrição eu fiz um curso de marketing de 2 dias. O restante foi muita força de vontade e muita resiliência para aprender e humildade. De você pedir ajuda para quem, no momento que você precisa, para as pessoas certas. Acho que é isso, de dica. Bru, obrigada por esse papo. Aprendi muito com você aqui. E esse é o objetivo, que todo mundo possa ter informação de qualidade, de forma leve, para ter ideias, pensar em novos processos, inovar também. Então, muito obrigada por estar aqui e compartilhar. Adorei, adoro falar sobre esse assunto, sobre a minha jornada, a jornada da Saudabi, elas impactam. Estou sempre super à disposição. Obrigada. Obrigada. E, pessoal, obrigada por acompanhar até aqui. Lembrando, né, inscreva-se, curta, comenta aqui no vídeo também o que você quer ver nos próximos episódios. Muito obrigada e até o próximo.